já estou aqui, né, com o meu Visual G no próximo código, que é a determinante de matrizes ordem 4. Todas as determinantes meio que seguem o mesmo padrão, né? Porém essa aqui foi um pouco mais trabalhosa, digamos assim, porque tem que calcular, né, os cofatores de uma linha ou de uma coluna, né? Então, vamos para a execução desse código e depois eu falo como foi que eu fiz, né? Vamos lá, F9, execução, tela cheia. E aqui, como padrão também, né? Calculador e determinante, matrizes ordem 4, digite sua matriz um elemento de cada vez, da esquerda para a direita, somente números. Isso padrão em todos os programinhos de determinantes, né? Então vamos lá. Linha 1, primeira linha, posição 1. Eu vou digitar valores aleatórios novamente, né? Somente a fim de representação, então vamos lá. Linha 1, posição 1, coloquei 2, 3, 1, 0. Já pediu aqui, né? Muito bem, vamos para a linha 2, ok? Linha 2, matriz, posição 1. Vou colocar 1, 3, 1, 2, vou colocar um 0 aqui. Já passou para a linha 3, posição 1, 2, 4, 3, 1. Aqui já foi, né? Vamos para a linha 4. Linha 4, posição 1. Linha 4, posição 2. Linha 4, posição 3. E linha 4, posição 4. Vamos lá. Novamente aqui, como nos outros códigos, né? Eu coloquei para exibir a matriz que eu acabei de digitar. Então aqui, né, tem essa matriz aqui, que foi o que eu digitei. 2, 3, 1, 0, 1, 3, 2, 0, 2, 4, 3, 1, 1, 2, 3 e 4. Então essa aqui foi a matriz que eu acabei de digitar e vou apertar Enter para confirmar. Apertei Enter e aqui a mágica acontece. Diferente dos outros códigos, né, que somente aparecia um cálculo e já aparecia determinante, aqui não. Por quê? Porque tem que calcular todos os cofatores através né, dos cálculos de Laplace, né? A teoria. Então, geralmente, né, quando a gente faz esse cálculo à mão, nós escolhemos ou a linha ou a coluna que tem mais zeros para facilitar os cálculos, né? Porém, como aqui nós estamos numa máquina, então a máquina vai fazer esses cálculos sem muito esforço. Eu apenas escolhi uma coluna, né? Poderia ter escolhido qualquer uma. Eu escolhi aqui a primeira coluna, que é a fim de representação aqui, né? O A11, o A21, o A31, o A41, que é, né, a primeira linha com a primeira coluna, a segunda linha com a primeira coluna, a terceira linha com a primeira coluna e a quarta linha com a primeira coluna. E assim eu calculei todos os cofatores dessa linha. E assim eu achei a determinante. Então a minha determinante final foi 6. E quando eu for falar sobre o código aqui, né, eu falo como eu fiz cada cálculo desse aqui, né? Mas a apresentação aqui ficou desse jeito, ficou bacana, bem clean, né? Então vamos lá, vamos para o código. Essa parte padrão aqui, né, eu não vou falar muito, né, que já é padrão mesmo das informações, das instruções. Então aqui tudo a mesma coisa, da parte de repetição aqui para ler no meu vetor e tudo mais, e que eu já falei, né, nos vídeos anteriores. Aqui a diferença aqui dessa parte para matriz, para determinante de matriz 3×3, e da outra aqui eu acrescentei, né, mais uma coluna e mais uma
linha. E assim para formar a matriz 4 por 4. Novamente eu coloquei aqui todos os vetores com os valores na posição que geralmente não, que as matrizes ficam fora, né, dos códigos, que é 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, certo? Que é a relação de linha versus colunas. Isso aqui está em forma de escrival, né, que vai exibir na tela. Logo em seguida vai pedir para apertar Enter aqui, que é para o usuário confirmar que é essa matriz mesmo que ele pediu, né? Vamos para a parte dos cálculos agora, né? De onde toda a mágica acontece. E essa parte aqui, né, dessa determinante de matriz ordem 4, eu vou fazer questão, né, de explicar também, né, até para que o professor aí veja que realmente eu estudei para fazer esse código. Então, como eu escolhi a primeira coluna para calcular os cofatores e assim achar os determinantes, então como é que se deu esses cálculos? Nós sabemos que para calcular o cofator a gente pega a gente elimina a linha e a coluna de uma determinada posição de um elemento, né? Então, como eu escolhi a primeira coluna inteira, então vamos lá ver como é que eu fiz esse código. Aqui no cofator 11, que é linha 1, coluna 1, como foi que eu fiz esse cálculo, né? Como foi que eu fiz esse cálculo? A gente eliminou a primeira linha inteira, né? Vou mostrar aqui em cima. A primeira linha inteira e a primeira coluna inteira. Então, o que foi que nos restou? Nos restou uma matriz de ordem 3, que começa na posição 2, 2, né? Posição na linha 2, coluna 2, até a linha 2, coluna 4. Peguei aqui da linha 3, coluna 2, linha 4, coluna 2 também, e toda essa parte aqui da minha matriz 4x4, que ficou 3x3. E aqui eu vou fazer o mesmo cálculo de matriz 3x3, né? Porque aqui eu tenho uma matriz 3x3. Eu vou pegar a minha matriz, a minha primeira e a segunda coluna. Nesse caso aqui, a minha primeira coluna vai ser 2, 2, 3, 2 e 4, 2, né? Que é as posições. E a segunda coluna 2, 3, 3, 3, 4, 3. E vou colocar aqui após as barras, né? Para fazer o cálculo, para achar a determinante, ok? E assim o primeiro cofator, na primeira posição. Aqui eu fiz, né, o cálculo normalmente, né, das 3 diagonais principais, da soma das 3 diagonais principais com a subtração da multiplicação das 3 diagonais secundárias também. Eu peguei tudo isso aqui, né, olha o tamanho do código, tudo isso aqui, e armazenei em C11, né, cofator 11, que é a posição 1, beleza? Então, para ficar mais claro, né, eu peguei aqui a posição 2, 2, que eu eliminei a primeira linha, a primeira coluna. A posição 2, 2 foi a que nos restou, 2, 2 vezes 3, 3 vezes 4, 4, mais essa aqui. Nós temos a primeira diagonal principal, depois mais a segunda diagonal principal, e assim por diante. Logo em seguida aqui vai começar, né, adiantando o lado, vai começar a subtração, que indica a diagonal secundária. Eu multipliquei, né, a diagonal secundária e subtrair todos e subtrair pela diagonal principal, e assim eu achei, né, o cofator
de C11, né? O cofator da posição linha 1, coluna 1. E aqui embaixo, né, é, é onde mostra como ficou na tela. E, e é isso, né? Quando tirou a primeira linha, a primeira coluna, o que nos restou foi esses elementos aqui. E assim é o que mostra na tela com a primeira linha, com a primeira e a segunda coluna. Beleza? E aí faz o cálculo de determinante normalmente, que aí vai achar o cofator. O cofator de C21, que seria o que? Linha 2, coluna 1. E a mesma coisa da anterior, né? Só que agora, ao invés de eliminar a primeira linha, eu eliminei a segunda linha. Nesse caso aqui, a primeira coluna sempre vai ser eliminada. Ela não vai passar pelos cálculos, né? Então aqui, eu agora, na posição C21, né? Eu eliminei a segunda linha. Eliminei a segunda linha com a primeira coluna. E o que nos restou? Nos restou a primeira linha da segunda coluna em diante, a terceira linha da segunda coluna em diante e a quarta linha da segunda coluna em diante, que aí, novamente, me deu uma matriz 3×3 e assim eu pude calcular a determinante dessa matriz, que é o cofator de C21, né, da posição linha 2, coluna 1. E aqui a mesma coisa, a multiplicação da, da matriz, né, que ficou para achar a determinante. Aqui eu pedi para escrever as posições. Aqui nós podemos ver bem claro, né, que o que restou ao eliminar a primeira coluna com a segunda linha foi essas posições aqui, né? A primeira linha da segunda coluna em diante, a terceira linha da segunda coluna em diante e a quarta linha da segunda coluna em diante. E aqui embaixo escreve, né, o valor do cofator, depois de ter feito todos os cálculos. Novamente na posição linha 3, coluna 1, a mesma coisa. A diferença é que vai eliminar a terceira linha, ok? Ao invés de eliminar a segunda, igual anterior, aqui nós estamos na terceira linha, vai eliminar a terceira. Então aqui vai representar bem, ó. Nós vamos fazer o cálculo a partir sempre da segunda coluna, nesse modelo aqui que eu escolhi, de eliminar a primeira coluna, né? Então, nesse caso aqui, nós temos na nossa matriz 3×3 a primeira linha da segunda coluna em diante, a segunda linha da segunda coluna e a quarta linha da segunda coluna, que aí, né, eliminou a terceira linha. E aqui eu fiz o cálculo normalmente, né, repetindo as três diagonais da principal, a soma, menos as três diagonais da secundária. E aí eu vou achar a determinante dessa matriz 3×3, que vai ser o cofator da posição linha 3, coluna 1, ok? E na posição aqui, na posição 41, né, a mesma coisa. E o que é que eu fiz? Eliminei a quarta linha. A quarta linha e a primeira coluna sempre vai ser eliminada, né? Então, a mesma coisa. E aqui agora vamos ter, né, a nossa matriz 3×3 a partir, né, da segunda coluna e das linhas 1, 2 e 3, e não tem a 4. Repetir, né, a primeira e a segunda coluna dessa matriz de ordem 3 que ficou. Fiz o cálculo das determinantes, né, das diagonais principais menos as diagonais secundárias, e eu achei a determinante dessa matriz 3×3, que é o cofator da posição 41, e assim obtivemos, né, todos os cofatores. Ao achar todos os cofatores, aí que entra para achar a nossa determinante. O que é que eu vou fazer? Então aqui que está, né, o
o pulo do gato de todo o cálculo da determinante de matriz 4x4. Por quê? A gente vai pegar o elemento da posição que a gente escolheu, né, vezes o cofator desse elemento, né? Só que aí, no meio dessa multiplicação, o que é que a gente vai pegar? A gente vai pegar o i mais o j e tem uma regrinha. Se o i mais o j for igual a um número par, vai multiplicar por um positivo. Se o i mais o j for igual a um número ímpar, vai multiplicar por um negativo. Ok? Então, eu simplifiquei aqui, né, para a máquina entender aqui a linguagem. Então, né, como eu escolhi aqui a primeira coluna, então o que é que o código está fazendo aqui? A primeira posição, né, o elemento da primeira posição vezes 1 vezes o seu cofator, ok? Vezes 1 porque i mais j aqui é igual a 1 positivo. Na verdade, né, esse 1 aqui, o i mais j é expoente desse 1 aqui. E se esse expoente, né, a soma der par, vai ser igual a mais 1. E se der ímpar, vai ser menos 1 aqui. Como aqui 1 mais 1 é par, então a gente multiplicou o elemento da posição 1, coluna 1, linha 1, né, vezes 1, vezes o seu cofator. Ok? Vezes não, mais o elemento 2, né, o elemento da segunda linha, da primeira coluna, né, vezes menos 1. Por que menos 1? Porque i mais j aqui é igual a 3, e 3 é ímpar, então o 1 vai ser negativo. Então o elemento da posição 21 vezes menos 1 vezes o cofator desse elemento, ok? Mais aqui o meu elemento 3, né? O elemento 31, na verdade, vezes 1 vezes o seu cofator. Por que vezes 1? Porque i mais j aqui é igual a 4, que é par. Então aqui o 1 vai ser positivo, ok? E meu último elemento aqui, que é o elemento da posição 41, vezes menos 1 vezes o cofator desse elemento. Por que menos 1? Porque 4 mais 1 é igual a 5. 5 é ímpar, então menos 1. Ok? Então, a partir desse código aqui, que a gente vai achar a determinante da nossa matriz 4x4. Então, quando calcular tudo aqui, vai armazenar aqui o valor que achou em det, e depois eu peço para escrever det na tela aqui, né? E no final aqui tem o nosso padrãozinho aqui, obrigado por utilizar o nosso sistema, tá ok? Então foi assim que eu fiz esse código aqui de determinante 4x4, né? Parece que foi o mais que precisou de detalhezinhos assim, né? Porque são um monte de posições que tem que ficar trocando, e se errar uma posição aqui, acaba errando, né, o código inteiro. Então, por exemplo, aqui, se eu não me atentasse em colocar em ordem certinho aqui, no final daria errado. Então é isso, né? Esse é meu código de determinante 4x4.